Hoje eu tenho que primeiro lhe pedir desculpa, depois lhe agradecer. Desculpa porque eu gravei um vídeo sem som. Tivemos um compromisso fora de casa, tive que sair, só agora na volta estou aqui tentando gravar um com som, né? Para não te surpreender de novo, né? Obrigado pelo apoio, obrigado pela força, obrigado por continuar acompanhando meus 320 mil inscritos. Hoje eu quero começar contando que um mistério apareceu na minha cabeça. Por que é que as enchentes só derrubam prédios, residências nos bairros pobres, nunca nos bairros dos abonados, dos abastados? Será que São Pedro, a quem é atribuído o poder sobre as chuvas, né, é preconceituoso socialmente? Ou Tupã, o deus dos tupis, o supremo deus dos tupis, o deus dos trovões, será preconceito? Não, não é verdade. Não, os fenômenos meteorológicos atendem a razões físicas e no caso desse excesso de chuvas, os técnicos todos já concordam que tem a ver com a questão do aquecimento da terra, com a devastação das florestas, como a Serra do Mar, a floresta amazônica aqui no Brasil e outras pelo mundo afora, né? O que acontece é uma coisa muito simples de entender. A chuva cai por igual, mas ela encontra terrenos diferentes. Nos bairros abanados, abastados, mesmo nos bairros de classe média, os prédios são bem construídos, as ruas são asfaltadas, não há morros, né? São bairros normalmente planos, enquanto nos bairros da periferia, da franja das grandes cidades, que é o caso agora, por exemplo, de São Paulo, a maior região metropolitana do país está submetida a uma carga de temporais absurda, que é comum, sempre acontece nos verões, sempre acontece no mês de janeiro. Agora, o que acontece é que as pessoas de baixa renda não têm onde morar. O Brasil tem um déficit habitacional enorme e os governos recebem muito dinheiro. Basta ver que este ano foi o ano de 2021, aliás, o ano passado, foi o recorde de arrecadação do governo federal, o maior da história, a maior arrecadação da história. E, no entanto, é todo mundo chorando pitanga, e, no entanto, o orçamento do governo federal vai ter a menor quantia para investimento também da história, né? Então, o que é que acontece? Acontece que o pobre se instala em terrenos baldios, se instala em terrenos perigosos, e quando chove muito, como é o caso que está acontecendo, há deslizamentos, deslizam pedras e lamas e põem abaixo prédios em construções precárias, que são autorizadas naquela base do fait accompli, o fato consumado, e que os políticos usam para fazer campanha. É picaretagem, é demagogia, é populismo, mas é a verdade. E no fim, tragédias como essa de Embu das Artes, em que morreu uma família, a mãe, um adolescente e uma criança de 4 anos, ou no caso também dos números assustadores de Franco da Rocha, né? E que demonstram claramente que os gestores governamentais, sejam de que partido for, o PT passou pelos governos, o PSDB, o MDB, os partidos, o partido do Maluf, todo mundo passou pelo governo e ninguém resolveu o déficit habitacional. E hoje isso resulta numa política em que o poder legislativo está praticamente sacando direto do Tesouro por meio de orçamentos secretos. O jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, revelou isso, mas não adiantou nada, né? O que adianta você ter liberdade de imprensa, de opinião e de informação, se depois não se resolve nada, né? Então é essa a causa de que você vê toda hora a periferia derretendo, a lama descendo morro abaixo, e os pobres morrendo, sendo desabrigados, enquanto que as pessoas de classe média para cima passam de forma muito, não perdem tudo, inclusive a vida, como acontece com os pobres, né? Agora, isso tudo acontece num ambiente que o grande cientista político
paraense, Guilherme Albuquerque, da USP, da Unicamp, da Universidade de Louvain, na Bélgica, define como presidencialismo de orçamento. Isso aí, porque no Brasil não tem mais planejamento, não tem mais parlamentarismo, não tem mais presidencialismo, o que tem é o orçamento e a divisão secreta do orçamento. Orçamento secreto, orçamento clandestino, que ninguém consegue saber para que destino vão as verbas bilionárias do governo, né? O fundo da eleição, o fundo eleitoral, o fundo partidário, etc. Né? Pois é, o professor Guilherme Albuquerque também é um grande especialista em pesquisa. E na Neumann Entrevista, né, o vídeo Neumann Entrevista, aqui no canal do YouTube, no blog do Neumann no Estadão, ele revelou que pesquisa não decide nada e contou uma história recente. Né? O Fernando Henrique saiu com 8% para disputar a presidência e o Lula tinha 40%. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Não estou querendo dizer que o Lula agora tem 44 e vai perder, não. Estou dizendo isso. Ele só diz uma coisa. Pesquisa é o seguinte, tem um partido só, né? Um time só num campo. Está ganhando de 50-0, mas o jogo não terminou. É preciso esperar o jogo terminar. A eleição é que define, não é a pesquisa. Então, só que ele aproveitou para dizer o seguinte, se o Moro quer ir mesmo disputar no segundo turno, com o Lula ou com o Bolsonaro, seja quem for, vai ter que esquecer os dois e passar a apresentar projeto, porque ninguém apresenta mais projeto, ele vai ser um candidato diferente, porque vai ter projeto de governo. E tem gente para fazer lá, Afonso Celso Pastore, Chico Graziano, Modesto Carvalhosa, etc. Né? Pois é, enquanto isso ele falou também do Ciro. O Ciro bate no Lula, bate no Moro e agora no Bolsonaro, mas agora primordialmente no Moro, que empatou com ele em 8%, então ele fica desesperado. Segundo o professor Guilherme, é uma tática errada, ele tem que partir exatamente para seduzir o voto da direita, para se tornar uma opção viável, a chamada polarização. Eu também fiquei muito impressionado hoje, isso tudo está na entrevista do professor Guilherme Albuquerque, que você pode encontrar aqui no meu canal. Você não vai encontrar som no primeiro vídeo que eu gravei, mas a entrevista tem som, eu garanto que eu ouvi. Tá? Olha, no Estadão de hoje se revela que o número de barracas na rua na maior cidade do país, São Paulo, aumentou 3,3 vezes no ano da pandemia, durante a pandemia da Covid. É um número assustador, não é verdade? Pois é. Então é o seguinte, eu quero também lembrar a você, nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, que o Augusto Aras, olha, lá vem eu com o Guilherme Aras, Augusto Aras, enfim, pegou um cara do governo, o ministro Milton Ribeiro da Educação, né? O Procurador-Geral da República mandou o Supremo, sugeriu que o Supremo processe por homofobia, porque ele falou que homossexuais vêm de famílias desajustadas, não é uma frase própria para o ministro da Educação, já pediu desculpas, e isso aí não elide uma coisa, o Augusto Aras ainda não viu nada de errado em tudo que o Bolsonaro fez, nada de errado. Aí você diz assim, ele era advogado, também ao mesmo tempo promotor, mas a Lindora Araújo, que é a sub dele lá, não era, sempre foi só procurador, e no entanto tem uma enorme vontade de absorver e evitar processos contra o Bolsonaro em si, e aí eles fazem umas figurações, né? Vamos pegar o Milton Ribeiro, aí pega o coitado do Milton Ribeiro que não tem cacife eleitoral e mete ele, coitado não, né? É um idiota fazer frase homofóbica, né? De qualquer maneira é uma forma de disfarçar, né? O Bolsonaro, aliás, no fim de semana foi um frisson danado, ele comendo farofa foi um absurdo, né? Eu inclusive fiz um comentário, né, no Twitter dizendo que essa comparação dele com o porco é bastante imprecisa, porque os suínos são simpáticos, dóceis e sobretudo tem uma carne muito saborosa, muito saborosa. Eu gosto muito de carne de porco, né? Agora ele não, ele é apenas um ser desumano, nauseabundo, perverso e completamente fora do
do esquadro. É um pecado que nós tenhamos que aguentar esse camarada na presidência da República, principalmente agora que ele resolveu até faltar depoimento que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal mandou ele prestar. Embora o Supremo Tribunal Federal também não tenha autoridade moral nenhuma, né? Por falar nisso, eu quero lembrar a você que o Fábio Faria, que é o secretário de Comunicação, o genro do Silvio Santos, né? Apagou, né, a mensagem da comida mal educada, do almoço pessimamente educado, que ele tenta provar que é uma coisa popular, comendo churrasco com farofa, quando na verdade o Bolsonaro está gastando absurdo com cartão corporativo. Cadê a abertura das despesas do cartão corporativo, né? Bom, eu também, além da entrevista do Guilherme Albuquerque, eu chamo a sua atenção para um Dois Dedos de Prosa magnífico com o grande romancista baiano Antônio Torres. Antônio Torres acaba de lançar um livro comovente, chama-se Querida Cidade. É um romance, depois de 12 anos que ele ficou sem publicar, é um romance antológico, uma obra-prima, e é o que eu chamo de a saga dos êxodos de raiz, né? Porque os nordestinos, quando saem do campo para criar, plantar cidades, que é o caso do livro, da história do livro do Antônio, né? Eles fazem isso sempre na esperança de um dia poder voltar, e voltar com a chuva. Mas não pode ser como essa chuva aqui de São Paulo, uma chuva para poder plantar e colher, né? Eu quero, antes também de terminar esse vídeo, como fiz com o primeiro que não tinha som, mas sem som, como é que a gente quer saber, né? Hoje é 31 de janeiro. Em 31 de janeiro de 1942, nasceu na cidade de Uiraúna, a mesma cidade onde eu nasci. 9 anos depois, o Ciro Fernandes. Ciro Fernandes foi diretor de arte, inclusive o Antônio Torres conta, no Dois Dedos de Prosa, que o conheceu publicitário no Rio, diretor de arte de uma agência. Mas ele abandonou tudo, apaixonado por uma arte dos seus parentes, mas que ele não aprendeu no sertão. A xilogravura das capas de folhetos de cordel. Ele fez a xilogravura da capa dos CDs com que Zé Ramalho comemorou 20 anos de carreira. Fez uma xilogravura belíssima para a capa de um clássico da sociologia, Nordeste, de Gilberto Freire. O editor pediu que ele contasse para o Gilberto Freire a experiência de leitura, e ele foi sincero com Freire, né? Ele conta para o repórter do Estadão, que publicou uma reportagem hoje sobre os 80 anos dele, né? Olha, que livro meu você leu? Não li nenhum não, professor. Aí o Gilberto falou, ótimo, então você vai saber fazer a capa, porque eu precisava exatamente dessa sinceridade e dessa certa virgindade sua em relação à minha obra. O Ciro hoje é um sucesso, porque durante a pandemia ele parou de vender as xilogravuras dele no pessoal ali no bairro da Cruz Vermelha, lá no Rio, onde ele mora, e passou a vender através do Instagram. Ele tem um perfil de Instagram muito bem feito pelo filho dele, Bruno Fernandes, que eu peguei no colo, o Bruno bebê, né, na Vila da Penha, onde o Ciro morava. Naquele tempo o Romário não tinha nem nascido lá na Vila da Penha, né? E aí o Ciro está fazendo xilogravuras cada vez mais espetaculares, mais lindas. Eu acho que ele é o melhor xilogravador do Brasil, e a arte que ele aprendeu com outro conterrâneo nosso, Zé Altino, artista plástico lá de João Pessoa, que ele conheceu no Rio, no ateliê do Augusto Rodrigues, irmão do Nelson Rodrigues e grande artista. Acho que já tomei muito do seu tempo a essa hora da noite e vou parar por aqui. Mas antes eu quero dedicar esse vídeo ao meu amigo, ao meu irmão, ao meu colega, ao meu parceiro, Ciro Fernandes, meu conterrâneo do Iraúna. Ciro, eu quero estar na festa dos seus novos 80, tá? É isso aí, direto ao assunto, em pé, e só a verdade vai nos salvar.